Salmo 8 é um salmo onde você encontra de forma bem clara o quanto que Deus tem ou é divino e o quanto que o homem tem dignidade, porque Deus o concedeu dignidade. Tudo vem de Deus. E nós vamos fazer essa leitura agora, por favor, acompanhe com bastante atenção. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Vamos ler juntos o 9? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pai santo e querido, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de cultuarmos o Senhor, de adorarmos, de como comunidade, Deus, exaltarmos o teu nome. Senhor nosso, por favor, fale ao nosso coração, Deus. O Senhor sabe, Deus, cada mente e cada coração que se assenta aqui nessa noite e precisa ouvir a voz do Senhor e o que exatamente precisa ouvir, Pai. O Senhor é poderoso para nos alcançar em nossa necessidade, Deus, naquilo que realmente o Senhor deseja da nossa vida. E a nossa oração, Deus, é que o nosso coração não seja resistente à Tua palavra. Que o nosso coração, Deus, não encontre e não coloque barreiras diante da palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, contra as distrações. Dá-nos força, Deus, diante daquelas coisas que nos chamam a atenção. Uma notificação aqui, um vibrar ali. Senhor, dá-nos atenção diante dos ruídos que nós temos ao nosso redor. Nos ajude, Deus, a colocar a nossa mente completamente para ouvir, ó Deus, a Tua mensagem, a Tua palavra. Nos ajude, Deus, nesse quesito, pois nós temos dificuldade, Deus, em dar atenção completa, em escutar aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que nada, Deus, absolutamente nada, nos impeça de entender o que o Senhor tem para a nossa vida. Ensina-nos, ó Deus, nós dependemos de Ti. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, depois de tantos salmos, se você pegar os salmos anteriores que nós viemos estudando, depois de tantos salmos de lamento, salmos de dor, salmos de angústia, salmos que falaram sobre noites escuras, nós chegamos no Salmo 8, é um salmo de exaltação, é um salmo de louvor, porque a Escritura ela também é honesta, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é o que acontece na vida do rei Davi. Davi, ele não está aqui mais, como diz o Salmo 7 ou o Salmo 6, prostrado em lágrimas. O leito dele não está mais molhado das suas lágrimas. Tudo mudou. Parece que Davi está de pé, em adoração. Aquela dor que o isolava, agora passou. E o louvor está tomando conta do coração dele. E o louvor tem uma capacidade maravilhosa de nos reconectar com os outros, de nos ajudar a andar mais perto do outro. E é muito importante entender o que ele faz isso em louvor e por que isso nos reconecta, porque ele não começa dizendo, ó Senhor, Senhor meu, ó Senhor, Senhor nosso. Ele começa um salmo de louvor e é comunitário. A dor do Salmo 6, a dor do Salmo 7, a dor do Salmo 5, a lamentação do Salmo 4, a angústia do Salmo 3 era pessoal.
era sobre ele, particularidade dele. Mas agora, o Salmo 8, quando ele vai louvar a Deus pela dignidade de Deus, a majestade de Deus, quando ele vai dizer que Deus é magnífico em toda a terra, agora é Senhor, Senhor nosso. Ele nos chama para esse louvor. E o que você encontra aqui é que o louvor que o salmista está trazendo ou colocando aqui, esse louvor nos coloca em família. Ele nos une. O louvor nos tira do isolamento. O louvor que ele canta aqui faz com que ele não esteja agora mais caminhando sozinho. É uma caminhada de alguém que está dizendo: o Senhor é o Senhor nosso. E antes, nós nos confrontamos com algumas perguntas. Quem esteve aqui nos últimos domingos vai lembrar desse confronto. Nós nos confrontamos, por exemplo, o que nós fazemos quando nós temos razão? Nós fizemos essa pergunta aqui. O que você faz com a razão que tem? O que você faz quando você se sente injustiçado? Nós também respondemos a essa pergunta através do Salmo 7. Nós conversamos sobre isso. Mas agora, esse salmo nos traz uma questão que eu considero mais profundo do que o que eu faço com a minha razão e o que eu faço quando eu sou injustiçado. Porque o Salmo 8, ele vai dizer o seguinte: como que você reage diante da grandeza de Deus? Qual é a sua reação imediata diante da grandeza do Todo-Poderoso? Quando você olha para a criação de Deus, olha para Deus, para quem Ele é, e vê o quanto Ele é majestoso, magnífico, qual que é a sua reação diante disso? E Davi, ele nos responde com pelo menos 3 movimentos. Ele caminha nesses 3 movimentos para nos levar a uma reflexão. Mas antes desses movimentos, eu quero trazer a nossa memória, aqui no Salmo mesmo, uma pergunta que ele faz muito desconcertante. Durante os movimentos que ele vai fazer para responder, nós não vamos parar nessa pergunta, mas eu quero, de forma introdutória, parar nessa pergunta. A pergunta que ele faz é uma pergunta que ela atravessa os séculos. É uma pergunta que desmonta a pretensão humana, quando ele diz assim: que é o homem? O que é o homem? Quem é essa pessoa? Quem somos nós? E essa não é uma pergunta nova, a gente sabe que não é nova. Por exemplo, Platão, ele viu o homem como um ser imortal aprisionado num corpo mortal. Parece que algumas pessoas copiaram a ideia de Platão para outras formas, né? Um homem preso no corpo de uma mulher presa no corpo de um homem. Mas Platão já dizia isso, que o homem é um ser mortal preso, uma alma imortal presa, aprisionada num corpo mortal. Ele tentou responder o que é o homem. Aristóteles também, ele definiu o homem como um animal racional e um animal político, mas não político como nós conhecemos política, a ideia de polis, sociedade, viver entre as pessoas. Então Aristóteles disse: o homem é um ser que precisa viver em sociedade para que ele possa evoluir. Mas você caminha um pouco mais e nós vamos então para Nietzsche. E Nietzsche vai dizer que o homem é apenas uma ponte. O homem precisa ser superado. Ele precisa sair do ser animal para ir para o super-homem. Então ele entende o homem apenas como uma ponte. É só uma passagem. É só um tempo. De uma forma mais profunda, Nietzsche vai dizer que o homem é como uma corda que está sob o abismo. E você precisa atravessar essa corda para se tornar uma pessoa superior. Agora veja bem, as leituras que esses grandes pensadores, filósofos fizeram, em alguns aspectos elas são realidade. Eu não estou citando eles aqui para que você pegue a história, o que eles pensaram, até porque até o conhecimento que eles têm é dado pelo próprio Deus, por uma bênção natural e maravilhosa de Deus. Ele faz isso. E quando nós pensamos, em alguns aspectos elas são realidade. Qual é o ponto, então, que talvez entra numa divergência? É que eles estão tentando explicar o homem a partir de uma visão antropológica. Ele explica o homem através do homem. Davi faz completamente o inverso. Porque Davi, ele não começa o salmo com o homem, ele começa com Deus.
Ele começa olhando para Deus, ele começa se conectando a Deus, e é por isso que o Salmo 8 inicia com um espanto. O que você lê no verso 1 não é uma definição, embora muita gente ache que é. O que você lê no versículo 1 do Salmo 8 é o espanto do salmista. Talvez você não consiga perceber o quanto ele está espantado enquanto escreve. Mas tem aqui espanto, quando ele diz o seguinte: quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele está espantado. Ele não está simplesmente definindo a pessoa de Deus, embora também possa estar fazendo, mas ele está aqui nesse espanto. Ele não está trazendo para nós uma frase informativa. Não é só informação, é uma reação diante da grandeza de Deus, da pessoa de Deus. É como se Davi tivesse chegado diante dessa grandeza de Deus e ele foi incapaz de ignorar essa grandeza porque ela é demais para ele. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Tem uma exclamação aqui. Ele está dizendo isso de forma bem forte, e ele está dizendo isso de uma forma, de uma reação, maravilhado, com a grandeza de Deus. E essa é uma pergunta que talvez surja no seu coração, porque qual foi a última vez que você ficou assim espantado com a grandeza de Deus? Boca aberta com a grandeza de Deus. Qual foi a última vez que você olhou para a majestade de Deus e ficou: nossa, que maravilha, que Deus grande, que Deus maravilhoso, que Deus poderoso, que Deus que está além daquilo que eu imagino, que eu penso. Qual foi a última vez? Talvez para algumas mulheres que estavam com bastante dificuldade em ter seu primeiro filho, foi quando descobriu que estava grávida. Algumas dessas mulheres, quando descobriram, colocaram a mão sobre a sua barriga e disseram: Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor vai além das minhas expectativas. O Senhor é um Deus muito grandioso. Quando nós olhamos para esse salmo, o nome que Davi usa para Deus aqui não é apenas, irmãos, um título. Ele está revelando o ser de Deus, os atributos de Deus, as obras de Deus. E ele insiste que essa grandeza é uma grandeza real, que essa grandeza pertence a quem Deus é. E Deus é universal, ele se estende por toda a terra e é visível. Olha o final do verso 1. Pois expusestes nos céus a sua majestade. Onde Deus colocou a majestade dele? Nos céus. É para ser visto, notado. Como diz o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É disso que se trata, e isso, meus irmãos, nos confronta, porque quanto mais Deus se revela, menos informais, menos casuais nós nos tornamos diante de Deus. Quanto mais você conhece dessa majestade de Deus, da grandeza de Deus, do quanto Deus é magnífico, maravilhoso, exaltado, menos casual você se torna diante dele. Algumas pessoas vão dizer que em sua intimidade ele chama Deus de o cara e outras palavras mais. Mas a palavra de Deus nos mostra que quem mais viu a majestade de Deus, mais respeito tinha. Isaías, ao contemplar a majestade de Deus, a grandeza de Deus, sabe o que ele disse? Ai de mim, estou perdido. Mas tem muita gente dizendo que tem intimidade com Deus e querendo conversar com Deus de qualquer maneira. Se aproximar de Deus de qualquer maneira. A reverência, meus irmãos, a Deus cresce na mesma medida da revelação de Deus para nós. Quanto mais você conhece de Deus, menos você se acha digno de se aproximar dele. Menos você acha que tem condição de se aproximar dele. E aqui o salmista diz que a criação, então, deixa de ser um cenário e passa a ser uma testemunha. Essa criação, onde ele
Expusestes nos céus a tua majestade. Cada detalhe do céu, as estrelas, declara continuamente a grandeza de Deus. O universo declara. O universo é o que Davi está dizendo. O universo, ele não é mudo. Ele está pregando um sermão o tempo todo. Por onde nós passamos, mas há um problema. O universo está pregando uma mensagem, mas nós estamos muito distraídos. Nós vivemos uma vida muito distraída. Nós temos entretenimento demais. Pense, por exemplo, numa viagem. Quem sabe a última viagem que você fez? Pense comigo em 2 passageiros percorrendo o mesmo caminho. Um segue ali, de cabeça baixa, preso a uma tela, sem realmente ver por onde passa. Ele não olha pela janela, ele fica o tempo todo olhando para baixo. O outro que está do lado, ele levanta os olhos. Ele contempla a paisagem, ele se deixa afetar por ela, ele olha ao seu redor, as montanhas, o céu, a mudança, o desenho das nuvens, o pôr do sol, o nascer do sol, e ele então começa a contemplar isso, experimentando essa viagem da grandeza de Deus. Pense numa viagem de avião, talvez você teve o privilégio de ficar na janela, e do lado de lá tem alguém sentado na janela, do lado de cá também. O do lado de lá pega o seu smartphone, olha pela janela e começa a tirar algumas fotos e fica pensando o que ele vai escrever para postar na rede social sobre essa viagem e tudo. E o avião decola e ele continua pensando e daí a pouco ele posta aquilo. E quando ele vai postar um pouquinho antes, ele pensa em qual música devo colocar aqui. Será que as pessoas vão curtir, não vão curtir? As pessoas vão ver, vão querer saber para onde eu estou viajando? Vai ter alguma reação? E do outro lado tem alguém olhando pela janela. E o avião decolou e ele olha aquela grandeza, aquele céu imenso, aquelas nuvens, aquela beleza toda. E ele começa a contemplar, agradecer a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus e dizer: Senhor, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nós, meus irmãos, vivemos uma vida distraídos demais. Assim também é a nossa vida diante de Deus. A criação continua proclamando, mas nós já não percebemos. E nós não percebemos, não é por ausência da voz da criação, mas por excesso de distração, excesso de ruídos. O chamado, então, desse texto para nós, desse salmo, é muito simples e profundo. O chamado do salmo é: levante os olhos para contemplar a criação de Deus, porque Deus nunca deixou de falar a nenhum de nós. Deus está falando, e é nesse ponto que o salmo nos surpreende. Porque Deus resolveu revelar a grandeza dele, não através daquilo que é forte aos nossos olhos. Deus resolveu revelar a grandeza dele, pregar um sermão por meio daquilo que é frágil, por meio daquilo que é simples e aparentemente, em alguns momentos, insignificante para alguns. E aqui nós temos o primeiro movimento do salmista, o verso 2, porque ele fala que a fragilidade das crianças ou dos pequeninos e daquele que ainda mama, louva a Deus. A fragilidade dos pequenos que louva. Olha o verso 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Meus irmãos, isso aqui não é poesia inocente. O que você está vendo aqui, dentro da teologia, é chamado de escândalo teológico. Porque o que Deus está dizendo é que a beleza, o encanto, o maravilhamento diante do simples, de pessoas que muitas vezes são frágeis demais, esse maravilhamento muitas vezes é ignorado por nós. O Salmo 8 está dizendo que Deus não escolheu os fortes para se defender. Pega a história dos juízes de Israel, dos vários reis ou dos profetas, e você vai perceber que ele usava pessoas que muita gente ignorava, deixava de lado, desqualificava. Deus, ele escolhe os frágeis para calar os fortes, e isso, o versículo 2 está afirmando: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador.
Olha como isso é interessante, isso é exatamente o que o Salmo 8 está dizendo, se cumpre. Você vai para Mateus 21, do verso 15 até o 17, quando Jesus entra em Jerusalém, as crianças começam a gritar, Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. E os líderes religiosos, eles ficam indignados. Eles conversam com Jesus e dizem, você não está vendo o que essas crianças estão dizendo? Você não percebe? Perceba bem, olha o que está acontecendo. Os religiosos estavam incomodados, porque as crianças louvavam e glorificavam Cristo. As crianças estavam adorando, e Jesus está dizendo, elas entenderam, vocês não. Elas sabem quem está entrando aqui, quem eu sou, vocês não entenderam. Meus irmãos, isso é no mínimo perturbador, porque isso revela que o problema não é falta de informação. O problema que nós temos é excesso de orgulho. É achar que nós sabemos das coisas. É achar que nós já temos todas as respostas. Davi diz que Deus é louvado pela boca de pequeninos e crianças de peito. Como é que isso funciona? Me explica. Vamos lá, doutora. Você que dá à luz a tantas crianças, me explica. Você aí que amamentou seu filho, Deus está dizendo que o seu menininho, que mama ainda, ele está louvando a ele. Me explica aí como é que acontece. Quando o Levi pede ali, e você sabe, é hora de mamar, Deus está dizendo, ele está me louvando. Isso é perturbador para nós. Sabe por que isso é perturbador para nós? Porque isso quebra a nossa lógica. Isso quebra aquilo que nós entendemos, nós pensamos que Deus precisa de grandeza para ser exaltado. É o contrário, Ele é grande, por isso você o exalta. Ele não precisa de grandeza, o texto diz o contrário, Deus escolhe o pequeno, o frágil, uma criança, um recém-nascido, em sua fragilidade, dependente, sem discurso elaborado, sem nenhum preparo. Ainda assim ele glorifica a Deus, sabe por quê? Porque ele glorifica a Deus com a vida que ele tem, é a vida em si que glorifica. É Ele mesmo que nos dá vida, respiração e tudo mais, Atos 17. Ele glorifica com a vida em si, a vida já é louvor a Deus. Aquele bebezinho que você pegou por esses dias e deu o primeiro choro, primeiro grito, a vida glorifica a Deus. Cada vez que você pegar e tiver ali aquele momento do parto, a partir de hoje, se não fazia, faça. Pega e fala, está glorificando a Deus. Está glorificando a Deus. Quando você tiver oportunidade, tem muitas grávidas aí na igreja, algumas não foram descobertas ainda, o pessoal está procurando. Cercaram um monte de mulher aí, solteira não, né? Mulher que ainda não tem filho, né? E ficaram, é você. Apertaram, uma escapuliu e falou, né? Elas vão se entregando. Meus irmãos, quando você tiver oportunidade, esses bebês nascerem por aí, glória a Deus por isso. Quando eles nascerem, se você tiver oportunidade, sempre tem uma irmã que dá o primeiro banho, né? Quando chega em casa, aí depois fica contando para a criança já tem 40 anos, ele está lá contando para ele, eu te dei o primeiro banho, né? Eu te peguei no colo quando você chegou em casa. Quando você for dar esse primeiro banho, quando você for acariciar uma criança, for pegar ele aqui no colo, for dar esse afago, coloque isso na sua cabeça, essa criança, esse bebezinho glorifica a Deus. Glorifica a Deus, sem discurso, sem uma mensagem elaborada, porque a vida glorifica a Deus. Meus irmãos, isso nos confronta. E isso nos confronta porque nós vivemos em uma geração que despreza as coisas simples. Isso nos confronta porque nós vivemos numa geração que vê filhos como peso, como caro, como gasto, como aquele filho que vai estragar a minha planilha. Tem gente que acha que quem tem muito filho não tem planilha. Tem, só ignora. É simples. Ele tem. Só que se ele olhar para a planilha, ele não faz nada.
E eu posso provar, talvez para a maioria dos pais que estão aqui com seus filhos, que quando você era solteiro, você fazia menos viagens, você tinha menos coisas e menos poder aquisitivo do que tem hoje. Você tinha menos. Hoje você tem mais. A matemática não bate, né? É fora da lógica. Tem mais boca comendo, mas você tem mais. É interessante notar isso porque nós vivemos numa geração que despreza os pequeninos e aqueles que ainda mamam no peito. A Bíblia trata filhos, irmãos, como herança. Herança do Senhor. E a ordem de Deus que diz que nós deveríamos encher a nossa aljava, ela não foi revogada. Pelo menos eu não encontrei na Bíblia. Ele não mandou parar. Ele não falou, aquela ordem lá acabou. Mas nós vivemos numa cultura que despreza a criança. E Deus diz que está buscando dela o perfeito louvor. Sabe por quê? Dessa criança vem o perfeito louvor, porque Deus não precisa de eloquência. Deus não precisa, meus irmãos, de estrutura para ser louvado. Deus não precisa da nossa performance para ser louvado. Ele nunca precisou dessas coisas. Deus não precisa de ar-condicionado, nem de bancos, nem de uma igreja bem formulada, bem pintada. Deus não precisa de nenhuma dessas coisas para ser louvado. Deus não precisa dos nossos programas, nem das nossas agendas, nem dos nossos relatórios. Deus não precisa. Deus não precisa de tudo aquilo que a gente tenta oferecer. O texto diz que ele emudece o inimigo e o vingador, silencia o inferno com o balbuciar de uma criança de peito. É isso que ele faz. Isso nos leva ao segundo movimento do Salmo, porque aqui no verso 3, a criação grita o que o homem moderno tenta abafar. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, Davi olha para o céu e ele não vê o acaso. Davi olha para o céu e ele vê a assinatura de Deus. Ele vê a criação não como neutra, ele vê a criação como um testemunho. É obra dos dedos de Deus. Os teus céus, feito pelas tuas mãos. Paulo vai dizer lá em Romanos 1, verso 19 e 20, que ninguém, absolutamente ninguém, tem desculpa, porque a criação claramente revela quem Deus é. Olha o que diz esse texto: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Tem um sermão na criação, anunciando quem Deus é, mas aqui está o problema da nossa geração: nós substituímos contemplação por distração. Volto a dizer, nós estamos distraídos demais. Em vez de olhar para o céu, nós olhamos para as telas o tempo todo. Em vez de olhar para o céu, em vez de buscar um tempo de silêncio, nós gostamos de ruído, de barulho. Em vez de admiração, nós vivemos anestesiados. É assim que a gente vive, e nós aí perdemos o que é essencial: a capacidade de sentir os pequenos detalhes diante daquilo que Deus colocou diante de nós, para que nós possamos ver, e através dessas telas, de tudo que vemos, no mundo que conseguimos invadir através dessas telas, a gente se sente lá na guerra, vendo cada detalhe da guerra, o que está acontecendo. Isso tudo nos infla, faz com que a gente se sinta maior do que é. Ai, olha, eu tenho domínio, eu consigo ver tudo. Mas Davi faz aqui o inverso. Ele olha para o céu e isso não aumenta a sua autoestima. Ele olha para o céu e isso reduz a ilusão dele, a ponto de que ele nos leva a essa pergunta: que é o homem? O que é o homem no fim das contas?
diante de toda essa criação, esses céus, a lua, as estrelas. O que é o homem no meio desse universo todo? O que nós somos? Isso nos leva a esse terceiro movimento, que o homem, ele é pequeno. E Davi reconhece quando ele faz essa pergunta. Mas ele também nos leva a pensar que o homem foi investido com uma responsabilidade absurda. Embora seja frágil e pequena. Olha o verso 5, por favor. Depois que ele faz a pergunta, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Aqui no verso 5 ele começa, fizeste-o no entanto por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Verso 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Davi, ele faz um reconhecimento, somos frágeis demais, pequenos demais, mas Deus nos investiu, ou nos revestiu, de uma responsabilidade absurda. E aqui você encontra uma tensão no texto, porque Davi claramente está dizendo, somos pequenos, frágeis, frágeis, frágeis. Quem somos nós no universo? É Davi olhando para essa realidade e dizendo o seguinte, quem sou eu na fila do pão? Ninguém me reconhece, ninguém sabe quem eu sou. É Davi dizendo, irmãos, que diante desse universo imenso, da dignidade dessa criação de Deus, quem somos nós? Mas aí vem os filósofos. O que é que os filósofos fazem? E os coaches do nosso tempo? Eles vão dizer assim, você precisa provar o seu valor. E muita gente, de muitas gerações, a minha geração viveu isso, né, a juventude, a adolescência, mas muitas gerações que estão aqui, da turma que está entre os 60 e os 70 anos, ouviu dos pais, dos avós e de várias pessoas e dos professores na escola, você precisa provar o seu valor. Você precisa provar o seu valor. E a gente toma isso como um moto da vida e diz, eu vou provar o meu valor, eu vou provar. Diante da vastidão do universo, Davi, ele não exalta o homem, ele diminui o homem. Ele então diz assim, diante de tudo isso, quem somos nós? Afinal de contas, quem nós somos? Davi, ele está olhando para essa realidade dizendo, nós somos frágeis, limitados, passageiros, como a relva que floresce pela manhã e à tarde seca. E aqui está uma verdade que ele quer recuperar. Não existe espiritualidade verdadeira sem humildade. Não existe reverência sem humildade. Não existe. Quem vê Deus de forma correta, e se você está aqui nessa noite e consegue enxergar Deus de forma correta, você vai perder completamente a necessidade de parecer grande. Isso não é mais parte da sua vida. Você não depende dessa necessidade de parecer uma pessoa destacada, de provar o seu valor. Porque aqui existe um paralelo, e olha o paralelo. Lá em cima, no verso 2, Davi fala da grandeza do nome de Deus em toda a terra, expuseste nos céus, né, para que todos pudessem ver. E ele começa falando dessa grandeza maravilhosa de Deus, e logo em seguida ele vai para uma fragilidade. Qual é a fragilidade? Pequeninos e crianças de peito. Aí ele volta a falar dos céus, volta a falar das obras dos dedos de Deus, volta a falar de tudo que Deus fez. Depois que pergunta o que é o homem, a pergunta dele é dizendo o seguinte, olha, a criança é frágil, a criança é pequena, a criança é dependente, esse criancinha de peito, ela está louvando a Deus, mas deixa eu te contar, a criação de Deus é imensa, mas existe outra fragilidade. O homem é adulto, você também é frágil, você também é pequeno. Você é minúsculo. Agora, mais uma vez, ele aponta para a grandeza e aponta para a fragilidade, mas não é mais agora um bebê, agora é o homem. Enquanto o mundo diz, você precisa provar seu valor, Davi está dizendo o seguinte, seu valor já foi atribuído a você. Deus já te deu o valor. E não apenas isso,
Deus não só te valoriza, Deus te comissionou. E ele continua falando disso, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Verso 6, Deus deu ao homem, esse homem frágil, pequeno, diante de toda essa criação imensa, esse homem tão incapaz em alguns momentos, a capacidade dele veio de Deus. Deus deu domínio sobre as obras das mãos. E, irmãos, isso nos leva diretamente para Gênesis 1. O homem foi criado para governar, não como dono, mas como mordomo. Não como aquele que é o dominador, mas como representante de Deus. E aqui, mais uma vez, entra muitos dos nossos problemas. Não para aquele que já entendeu o seu valor diante de Deus. Mas quando nos sentimos pequenos, do jeito que Davi diz, muitos de nós usamos essa pequenez como desculpa para viver de forma passiva, para não fazer nada, para evadir das responsabilidades. Mas o Salmo não permite isso. O Salmo está dizendo, sim, você é pequeno. E sim, eu quero te lembrar que Deus se importa com você. E eu quero te lembrar que Deus te visita. E eu quero te lembrar que Deus te deu responsabilidades. Que é o homem? Logo em seguida, o mesmo salmista que diz, que é o homem que dele te lembras? Ele vai dizer, olha, de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. O problema, irmãos, nosso, não são as nossas limitações. Nosso problema é a nossa posição. Diante do universo, você pode ser pequeno, mas Deus te chama para viver com autoridade. Diante do universo, você é uma pessoa frágil, pequeno, mas você não deveria viver como vítima. Eu sou tão pequeno, eu não dou conta, eu não posso fazer nada. O louvor que Deus procura, irmãos, não é o louvor que impressiona. Às vezes a gente se esquece disso. É o louvor que se rende a Ele. O Salmo começa e termina com a mesma frase. Você reparou isso, não reparou? Ele começa e termina do mesmo jeito. Olha o verso 8, o verso 9, o verso 1 vai dizer, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E lá no verso 9, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Porque no fim das contas, tudo volta para Deus. Tudo, absolutamente tudo. As crianças apontam para Ele, a criação aponta para Ele, e o homem, quando está bem posicionado, também aponta para Deus. Tudo convergindo para a glória de Deus, para o louvor a Deus, para a adoração a Deus, para viver essa vida que aponta sempre para o Senhor. Talvez, meus irmãos, Deus não esteja esperando você crescer para então te usar. Muitos de nós somos assim. Vou esperar melhorar isso aqui, melhorar aquilo ali, vou esperar aposentar, vou esperar ajustar mais aqui a minha casa, para que eu possa pensar em ter alguém que vai nascer para glorificar a Deus. Eu vou esperar eu ter um carro, vou esperar ter uma moto, vou esperar melhorar de vida, vou esperar mudar de emprego. Deus, talvez, eu vou falar um talvez, é quase certeza, não esteja esperando você crescer para então te usar. E muita gente achando assim, talvez Ele esteja esperando você parar de resistir à sua pequenez. O quanto você é pequeno, o quanto você é frágil, o quanto você se vê como despreparado, porque é exatamente nas nossas fragilidades, fraquezas, principalmente reconhecidas, que a grandeza de Deus se manifesta. O apóstolo Paulo fala isso de forma tão bela, quando sou fraco, então é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Em que você é fraco? E tenta usar isso como uma fragilidade. Deus, meus irmãos, não está procurando grandeza em nenhum de nós. Tem gente que acha que ele tem que ter um negócio especial, igual super-herói, ser picado por uma aranha, cair lá do universo, então ter um dom especial, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Meus irmãos, Deus não está procurando grandeza em nenhum de nós, Ele está procurando espaço. Talvez você está dando muito espaço para tudo, menos para Deus.
para Ele usar poderosamente sua vida. E quando houver espaço, olha que coisa linda de Deus. Quando há espaço, o som mais fraco, o balbuciar de uma criança de peito, se torna um louvor que silencia o inferno. Isso é algo que a nossa lógica não consegue entender, né? A criancinha ali de peito, um Deus tão grande, irmãos, Ele decidiu se revelar, cuidar e agir através de coisas tão pequenas, inclusive nós. É Ele que quis fazer isso. E olha, tudo isso que nós estamos dizendo aponta, claro, para Cristo. Porque Cristo é o cumprimento da fragilidade que honra a Deus. Como assim? Davi pergunta, que é o homem para que dele te lembres? Essa pergunta, ela encontra sua resposta definitiva em Jesus Cristo. Porque Deus, Ele não respondeu essa pergunta com explicação. Como é que Ele responde essa pergunta? Ele responde a essa pergunta, que é o homem para que dele te lembres? Ele responde com a encarnação de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, filho unigênito. Entendeu? Que é o homem para que dele te lembres? É assim que ele responde. Cristo é a fragilidade que louva perfeitamente a Deus. Aquilo que começa com as crianças, lá no Salmo 8, escrito por Davi, inspirado por Deus, alcança o seu ápice lá no Novo Testamento, quando Jesus entra em Jerusalém e aceita o louvor dos pequenos. Aquele louvor que estavam ali os religiosos dizendo, mande eles pararem, olha o que eles estão dizendo, e elas estão gritando, Hosana, e os líderes religiosos rejeitando. É isso, Deus escolheu ser honrado por essa fragilidade. Mas perceba, Cristo, Ele não está aqui simplesmente validando a fragilidade, Ele está se identificando com ela. Ele vem aqui, nasce de uma mulher simples, de uma família simples, que não encontrou nenhum local bom para dormirem à noite, passarem a noite, para que ele nascesse. É dessa família que ele vem, ele se identifica com a fragilidade. Cristo, irmãos, é a fragilidade que revela Deus plenamente. A criação revela Deus parcialmente. Cristo revela Deus perfeitamente. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a própria imagem de Deus. O que os céus anunciam de Deus, Jesus Cristo encarnou. Mas como Ele fez isso? Por favor, pense nisso com muita naturalidade, mas com muita profundidade para o seu coração. Como Cristo fez isso, revelou plenamente, através da fragilidade, quem Deus é. Ele não fez isso com poder político. Não fez. Ele não fez isso com imponência. Cristo não fez isso através da força que Ele tinha. Mas abre os evangelhos, Jesus revelou Deus de forma perfeita, na fragilidade, com humildade, serviço, aparente fraqueza. Filipenses 2 vai dizer que Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Perceba, a maior revelação de Deus que já pisou nessa terra, a maior revelação de Deus não veio em forma de força. A maior revelação de Deus veio em forma de fragilidade, uma criança de peito. É assim que Ele veio mostrando serviço, cuidado, doação, através de uma família que tinha poucos recursos, numa cidade simples, deitado numa manjedoura. Fragilidade total. E a cruz é o ápice dessa fragilidade que honra a Deus, porque tudo convergiu para aquele momento, e na cruz Jesus parece como, irmãos? Fraco, derrotado, exposto, silenciado. Fragilidade. Mas é exatamente ali que Deus está sendo mais glorificado. É dali que vem nossa salvação. O que parece fraqueza é o lugar da vitória. O que parece derrota é o trono de uma redenção. O Novo Testamento deixa isso explícito. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1. A cruz, ela não é um acidente. É a estratégia de Deus que subverte a lógica humana de poder, né? É ali que Ele está demonstrando o poder que nos salva.
E Cristo, por fim, ele restaura o homem no Salmo 8, ou o homem do Salmo 8. O Salmo diz que o homem foi coroado e recebeu domínio, mas olhando para a realidade, isso tudo parece quebrado, né? Como assim recebemos domínio? Então o Novo Testamento explica esse Salmo, falando sobre Cristo, lá em Hebreus 2, dizendo que Jesus se fez um pouco menor, sofreu e depois foi coroado de glória. Jesus, ele é o verdadeiro homem do Salmo 8, porque ele vive o que nós falhamos em viver, e pela cruz ele não só nos perdoa, ele nos restaura a nossa vocação original. A vocação de sermos e vivermos para a glória de Deus. Meus irmãos, a fragilidade que honra a Deus não é apenas um princípio de vida cristã. Eu não estou querendo que você assuma que é frágil só como um princípio de vida. Essa fragilidade é, antes de tudo, uma descrição da obra de Cristo. O Cristo que veio ao mundo. Na cruz, Deus não venceu apesar da fragilidade, como alguns diriam. Ele venceu através dela, usando exatamente a fragilidade. Por isso, o meu convite para você é que você olhe para as suas fragilidades e possa dizer: Senhor, através da minha fragilidade, eu posso honrar o teu nome. Eu não tenho impedimento, Senhor. Eu me sinto pequeno, mas ainda assim eu posso honrar o teu nome. Quando a dona Leila faleceu, nós estivemos ali na Igreja Batista Novo Horizonte, onde foi o velório e o culto. E uma das coisas que o pastor Ebenezer citou sobre a nossa irmã, dona Leila é aquela senhora que vinha aqui, alguns talvez não conhecem pelo nome, vinha aqui de cadeira de rodas, só tinha o movimento da cabeça, falava com dificuldades, alguns se lembram dela. E o pastor Ebenezer, depois eu tive o privilégio dele me dar a oportunidade de pregar ali, porque eu pastoreei ela nesses últimos anos, e depois ele, como cunhado e pastor também que foi dela, deu um testemunho para a igreja, dizendo que mesmo quando ela ficou acometida daquela enfermidade, ela ia aos períodos de oração que a igreja tinha à tarde, participava de praticamente todos os eventos da igreja, era ativa, animava as pessoas, contribuía. Fragilidade que honra a Deus. E às vezes nós, irmãos, temos tão poucas fragilidades e tanta competência, tanta capacidade e honramos a Deus tão pouco. Tão pouco. O que está faltando para você? Para que você honre a Deus mais, glorifique mais e se entregue mais a Ele.